Olá, meu querido irmão, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio, e eu convido você, meu amado, a participar desse momento em que nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, nesse momento em que nós vamos invocar a presença do nosso Deus aqui juntos, unidos pela fé no Filho de Deus, ao qual morreu na cruz para nos salvar. Amém? Então a passagem que nós vamos meditar hoje se encontra em João capítulo 13, versos 34 e 35. Eu quero ler com você essa passagem. Leia comigo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, meus irmãos? Nossa, que passagem maravilhosa para o nosso coração. Para nós começarmos essa reflexão, eu quero dizer para você o seguinte: você sabe o que é um discípulo? Você sabe o significado dessa palavra, o que isso significa? Discípulo era um aprendiz, um aluno, que tinha um mestre e então buscava-se aprender com o mestre tudo aquilo que ele lhe ensinava e seguir os seus passos, dar continuidade àquilo que o seu mestre, aquilo que o seu professor continuou. Então, o discípulo de Cristo, ele é aquele que compreende e obedece, segue os mandamentos de Deus. Aqui Jesus estava dando um novo mandamento aos seus discípulos. Jesus estava nos seus últimos momentos, estava dando suas últimas instruções àqueles que queriam dar continuidade ao seu ministério. Então Jesus ele diz o seguinte: um novo mandamento eu vou dar a vocês, que vocês amem uns aos outros, que vocês se amem. Mas quão difícil é, não é, meu amado? Nós amarmos uns aos outros. Quão difícil é nós amarmos aquelas pessoas que nos machucam, aquelas pessoas que nos ferem, aquelas pessoas que falam palavras destrutivas contra nós, não é verdade? Talvez você já tenha passado por uma situação em que uma certa pessoa fez algo ruim contra você. Muitas vezes nós somos tentados a pagar na mesma moeda. Mas nós somos de Jesus, nós somos discípulos do Pai. Nós não devemos pagar com a mesma moeda, não devemos devolver na mesma medida, mas sim nós devemos amar a pessoa. Nós devemos demonstrar amor para com ela. Por mais que difícil isso seja, nós precisamos demonstrar amor. Não devemos pagar na mesma moeda. Você lembra da história de José? José, ele foi jogado num poço, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas José, quando os encontrou novamente com o poder de governador, podendo agir contra a vida daqueles homens, José, ele não pagou mal com mal, mas sim José demonstrou compaixão e amor para com seus irmãos. E é assim que nós devemos agir, por mais difícil que seja. Eu e você precisamos agir como verdadeiros discípulos de Cristo. Jesus disse o seguinte, que nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas só conhecerão que em você habita o amor de Deus, se você demonstrar compaixão e amor para com seu próximo. Nós precisamos demonstrar esse amor para que as pessoas conheçam Jesus através da nossa vida. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos em que as pessoas não querem amar uns aos outros. Pessoas não querem demonstrar compaixão um para com as outras. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas nós podemos fazer a diferença, pois nós somos discípulos de Cristo. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E a missão que nós temos como a Igreja do Senhor é fazer com que mais pessoas compreendam e sejam alvo dessa graça que salva, dessa graça que transforma. Nós precisamos amar uns aos outros e agir como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Nós seremos conhecidos pelas nossas atitudes, pelos nossos atos e principalmente pelo ato de amor, porque a palavra de Deus vai dizer para o nosso coração que Deus é amor. Deus, ele é amor. E se nós fomos lavados por Ele, Ele tanto amou o mundo, e nós, assim como Ele, devemos amar uns aos outros. Por mais difícil que seja aquilo que nós estejamos sofrendo, nós devemos, como servos dele, demonstrar amor para com o nosso próximo. Não somente com quem nós conhecemos ou temos intimidade, mas também com todas as pessoas. E essa atitude mostrará a todas as vidas, para com todas as pessoas, a transformação que Deus faz na vida daquele que se rende aos seus pés e se prostra no seu altar. As pessoas verão o Senhor em nossa vida, porque Deus é amor.
E se os nossos atos demonstram amor, eles verão que se Deus é amor, o Senhor habita em nós, Cristo vive em nós. Então, meu irmão, como você é conhecido nessa vida? É a pergunta que eu tenho para você hoje. Como você é conhecido? Você é conhecido como discípulo de Cristo Jesus? Ou por um crente que apenas acredita e não pratica a palavra de Deus? Que você pode ser conhecido como um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro embaixador por Cristo Jesus, aquele que representa o Rei dos Reis aqui na terra. As pessoas, meu irmão, têm te conhecido, meu irmão, as pessoas têm te conhecido e sabem que você é um discípulo de Cristo pelas suas atitudes. Elas demonstram que você está decidido a seguir o seu mestre, obedecer os seus princípios e continuar a sua obra. E assim como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ele diz que aquele que obedece às suas ordens, esse é aquele que o ama de verdade. Isso Jesus disse em João capítulo 14, se não me falha a memória. E nós? Será que nós temos amado o nosso próximo e demonstrado o sinal de que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo? Que possamos demonstrar amor ao nosso próximo, para que todos vejam que Jesus habita em nós e também se prostrem aos seus pés. Amém? Agora feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós entramos na sua presença agora nesse momento, Deus. Nessa manhã que o Senhor nos permitiu estar aqui, nesse dia que o Senhor tem preparado para nós. Nesse dia que nós aprendemos um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Nesse dia que o Senhor tem nos abençoado. Pai, nós oramos agora nesse momento, pois nós queremos que essa palavra entrou no nosso coração. Essa palavra transformou a nossa vida. Ó Senhor, nós queremos ser conhecidos como Seus discípulos, mas muitas vezes, Senhor, os nossos atos acabam demonstrando algo totalmente contrário àquilo que o Senhor desejava que nós façássemos. Aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Pai. Senhor, que o Seu Espírito Santo possa cada dia mais, meu Pai, transformar a nossa vida, nos capacitar para que nós cumpramos a Sua palavra, para que nós sejamos reconhecidos como Seus discípulos. Muitas vezes, ó Deus, somos reconhecidos por outras coisas e não somos reconhecidos como verdadeiros servos e continuadores da Sua obra. Pai, em nome de Jesus, capacite-nos para que nós cumpramos a Sua palavra e sejamos verdadeiros discípulos de Cristo até a morte, que buscam cumprir a palavra de Deus com todas as suas forças, Pai. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor continue conosco, continue fazendo com que essa corrente de aprendizado da palavra de Deus permaneça hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro por tudo aquilo que essa pessoa irá fazer hoje, que ela seja bem sucedida e que o Senhor esteja com ela em tudo que ela fizer e em todos os lugares que ela andar. Te agradecemos por tudo, ó Deus, e pedimos isso sem merecimento algum, mas no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Que bom é orar, que bom é meditar na palavra de Deus com você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa oração e quer receber mais, clique no botão abaixo de inscrever-se. Se você já é inscrito, ative o sininho para você ficar ligado em todos os vídeos que eu colocar aqui para você, tá bom? Esse canal não é sobre religião, esse canal é sobre Jesus Cristo, aquele que morreu para salvar todas as pessoas da morte, do pecado e do inferno. Mas sim, Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal. Te espero lá.